Fala, Fogão, tudo beleza? Dorcésio Melo assumiu, a presidência do Botafogo no início do ano, mas será que as ações dele, esse início aí é positivo? Vamos fazer esse balanço agora nesse vídeo, mas antes, solta a vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Eterno, sou Ricardo Abraão. Se você é alvinegro apaixonado, torcedor raiz, que não arredou pé, mesmo depois de todos esses problemas de descer para a Série B, se você é esse tipo de torcedor, já puxa a cadeira aí, senta que você está em casa. Pessoal, o Dorcésio Melo assumiu a presidência do Botafogo no início do ano e eu gostaria que a gente fizesse aqui um balanço, conversar sobre algumas coisas, algumas atitudes, alguns planejamentos, algumas impressões. Vou dar minha opinião aqui sobre algumas coisas. Lógico que é só minha visão em alguns pontos, outros já são coisas concretas e no final você decide comigo, já escreve no comentário se você acha que é um bom início de gestão, se tem um saldo positivo ou não, ou se é alguma coisa que a gente deva se preocupar. Eu vou começar aqui pontuando sobre a sinalização da valorização da base, que nós sabemos que pode ser uma das maiores fontes de renda de um clube sério que investe na garotada. Nós temos aí um exemplo do Matheus Nascimento, que está com multa fixada em mais ou menos 50 milhões de euros, então é um dos jogadores jovens aí mais valorizados do mercado atualmente. E se a gente tiver um trabalho sério, bom, e a partir de agora, com boa estrutura, a gente tem muitas condições de revelar mais jogadores, mais craques e sempre fazendo muito dinheiro, ajudando o clube a se reestruturar. Então acho que isso aí é um ponto positivo. Outra coisa que eu notei, achei interessante, foi a questão de pulso firme nas negociações, coisa que a gente sempre reclamava, que se chegasse algum time com uma bala, pegava um jogador nosso, era muito fácil, pelo nosso desespero, pelo nosso caos financeiro. E eu acho assim, a primeira impressão pelo menos que está dando é que essa mentalidade mudou um pouco, e a gente tem o exemplo aí do Pedro Raul, que foi vendido bem, considerei uma boa negociação para o Japão, depois de ter sido sondado por alguns clubes brasileiros. O clube japonês, o Kashima Reysol, tinha enviado uma proposta inicialmente que foi recusada pelo clube, não agradou o Botafogo, e aí com esse pulso firme, o clube japonês voltou com uma nova proposta e aí sim foi concretizada essa transferência, que resultou no jogador abrir mão daquele direito que ele tinha, da cláusula do contrato, aquela coisa absurda dele ganhar por meta um valor aproximadamente de 10 milhões de reais. Ele abriu mão, lógico que ele vai ter uma compensação enorme lá fora, vai ganhar muito bem lá no Japão, e o Botafogo se livrou disso e ainda conseguiu um valor aproximadamente pouco mais de 5 milhões de reais e ainda tem 20% do passe do Pedro Raul. Então eu considerei isso interessante, essa mudança de postura. Nós temos aí, vamos ter outras vendas com certeza por conta da condição do clube. Nós temos que fazer caixa e nos livrar de alguns jogadores que têm salário mais alto, etc. Então nós já temos aí também de saída o Canu, o São Paulo mostrou interesse. E espero que também o clube tenha essa mentalidade de fazer uma boa negociação, não abrir mão de um jogador por pouco. Então acho que isso aí eu considero um ponto muito positivo. Teve a chegada do diretor de futebol, o Eduardo Freeland, e também de uma promessa de campanha que o Dorcésio sempre bateu na tecla, que é a chegada do CEO, de uma pessoa que vai ter total autonomia. Ele garantiu isso. Então essa questão do CEO não está resolvida ainda, mas parece que está muito próxima, porque já está em fase de entrevista, são 5 nomes, e em breve, provavelmente num curto período de tempo, a gente já vai saber quem vai ser o CEO do Botafogo. Será um profissional que terá total autonomia para contratar outros profissionais de setores competentes ali dentro do clube, necessários. Então isso é uma coisa muito interessante, que o Dorcésio sempre bateu na tecla e ele não abandonou essa ideia assim que acabou a eleição, ele assumiu, ele ficou batendo nisso ainda e aparentemente vai acontecer. Já a questão do diretor de futebol, Eduardo Freeland, é uma coisa concreta já, e também parece que foi uma boa escolha, tivemos problemas aí de
problemas disciplinares, ele teve pulso firme. Então, nessa questão toda de profissionalização do futebol, que é um sonho do torcedor, isso está aparentemente acontecendo. Então, vamos acreditar que é um caminho certo a se seguir e o Docésio Melo está seguindo. Uma coisa muito importante que sempre foi muito criticada por todos os analistas aqui da mídia alternativa botafoguense, até dos torcedores, era a questão do departamento médico, que também foi trocada por completo, né? Foi dispensado. Toda vez que algum jogador nosso ia para o DM, a gente já ficava desesperado porque não sabia quando é que ia voltar. Realmente era muito deficiente essa nossa área, né, do departamento médico, e então os profissionais foram dispensados e estamos trazendo outros. Isso aí para mim foi uma excelente notícia também, né? Parece que está havendo realmente uma mentalidade de reestruturação total do clube. De acordo com entrevistas, conversas, né, lá dentro, internamente do Botafogo, uma coisa interessante também é o fato deles estarem dando preferência à contratação de um técnico a longo prazo, né, que tenha um trabalho mesmo, um projeto que possa, né, realizar essa campanha na Série B, né, se Deus quiser, com acesso à Série A logo no primeiro ano, mas continuar um técnico que seja útil tanto nesse estágio como no estágio futuro. Então, assim, um nome que alguns cogitam, mas lógico, isso é só realmente um rumor, uma ideia de algumas pessoas que discutem em Botafogo, é o do Dorival Júnior, que é um técnico muito experiente, né, que tem trabalhos bons tanto na Série A como também trabalhos interessantes na Série B. E aí tem a questão realmente do salário, que é alto, mas aí seria uma conversa de tentar descer ao máximo, né, esse piso salarial dele, digamos assim, e forçar o Botafogo também a investir um pouco mais no técnico, porque pode ser de grande valia. Isso foi uma coisa que eu conversei aqui na live com o Fabiano Bandeira, que não era uma ideia minha, foi uma ideia dele, e eu comecei a pensar também nesse nome e estou começando a achar bastante interessante. Outro ponto positivo que eu estou achando é a mudança de mentalidade de você não deixar torcedores ilustres e competentes em algumas áreas se aproximar do clube, como por exemplo o Felipe Neto, que reclamou bastante no passado, que ele não teve suas ideias ouvidas, né? Tentou prestar serviço gratuitamente, até pagar funcionário do seu bolso, e foi afastado do clube, realmente foi ignorado praticamente. Isso foi péssimo, não contribui nada com a nossa reestruturação. Então, a reunião que ele teve com o Docésio Melo recentemente, até que o Felipe Neto saiu falando que estava bastante otimista, já sinaliza um pouco essa mudança de mentalidade, dele realmente se reaproximar do clube, e não só isso, né, voltar a contribuir de alguma forma numa área que ele é realmente competente, que é a área de marketing. Então essa área de marketing do Botafogo pode ter uma reformulação, né? A gente precisa muito disso, porque estamos perdendo sócios torcedores, né? Nós estamos com deficiência também. A Botafogo TV podia ser melhor explorada, né, em todas as questões de mídias sociais. Então eu acredito que isso possa ser muito útil para essa evolução do marketing do clube. Tentar falar agora aqui um dos pontos negativos, que tem alguns também, nós temos que ser assim, honestos em relação a isso, e depois vamos tentar, né, fazer essa comparação e colocar na balança para saber se está sendo positivo ou não esse início de gestão do Docésio. Então eu já começo falando que ele bateu muito nessa tecla também de voltar com a obra do CT, né, sentar com os irmãos. A primeira coisa que ele ia fazer quando assumisse, né, a presidência, e até agora a gente não voltou com as obras. Já passaram, não sei assim, mais de mês, estamos completando aí quase 2 meses, né, de início de gestão, e uma coisa importantíssima, que é a retomada das obras do CT, não aconteceu. Ele está colocando realmente isso na conta da gestão anterior, né, mas fato é que ele prometeu muito que ia dar ênfase nisso, né, focar nessa questão de retornar com as obras do CT, e não aconteceu ainda. Então estamos no aguardo disso, ponto negativo. Uma coisa também que eu não gostei foi o fato dele ter declarado em entrevista recente a uma rádio que o Botafogo vai anunciar já recentemente, antes mesmo da chegada do técnico, 5 reforços aproximadamente. Então achei isso aí ruim, porque na minha visão, se você quer ter um trabalho, né, com um bom planejamento, você tem que fazer as contratações, né, com todos os profissionais, comissão técnica já, né, escolhida, para você fazer já
um bate-bola tanto da questão administrativa com a questão da comissão técnica, para você ter um planejamento conjunto e não desperdiçar contratações, igual a gente cometeu tantos erros em 2020 de ficar contratando jogadores que não foram utilizados, que só oneraram o clube. Então eu acho isso muito falho. A primeira coisa que deveria ser feita é você escolher um técnico, chegar à comissão e aí sim discutir com ele, né, qual vai ser o tipo de trabalho que ele vai tentar implantar no clube e realizar as contratações em conjunto, entendeu? E não contratar os jogadores para saber se vão ser aproveitados ou não. Então isso aí eu achei péssimo. Eu nem preciso falar também o quanto é nocivo você ficar falando demais, né? Tivemos péssimos exemplos. Em 2020 foi traumático, né? Várias entrevistas, várias declarações do Montenegro. E o Docésio está cometendo os mesmos erros, já veio de novo a público falar sobre a SA, falar que temos investidores internacionais interessados, falou que tem a primeira rodada tiveram 5 investidores muito interessados, que a SA está muito próxima de acontecer, antes mesmo do que a gente possa imaginar. Então falou que os valores, né, para 51%, né, seria aproximadamente 60 milhões de euros, que a própria venda do Matheus Nascimento futuramente já cobriria isso. Então está falando demais, como diria Tite, está falando muito. Então isso aí não é bom. A gente tem já provas de que isso não ajuda em nada, só atrapalha, e ele não aprendeu com os erros do passado. Está falando muito, se está próximo, beleza, fica quietinho, espera acontecer e passa depois a informação, conseguimos, é só agora formalizar, questão burocrática, tudo, já está tudo certinho, fala, aí você solta a declaração. Mas antes disso é só especulação e o torcedor está cansado de ouvir muita promessa que não é cumprida. Então assim, não está animando o torcedor nessa questão. Lógico, a gente fica um pouco otimista porque é da nossa natureza, mas pelo fato de acontecer tantas declarações que não se concretizaram e só prejudicaram o clube, né, o torcedor já está até ficando puto com isso, né? A maioria fica mais chateado do que otimista, para falar a verdade. Então isso aí ele deveria fechar a boca e só falar quando tiver as coisas realmente concretas na mesa. Outro fator que me incomoda muito é a aproximação do Césio Melo com o Montenegro, né, com a diretoria passada, principalmente o Montenegro, né? Muitas vezes ele foi a público falar que é grande amigo, que é um dos maiores botafoguenses, se não o maior botafoguense vivo, e vou lá no vestiário conversar com os jogadores, vou ver se o Montenegro quer ir comigo. E isso é muito ruim, porque a gente sabe o quanto o Montenegro errou, né? E apesar dele falar uma porção de coisa que ajudou, que deu dinheiro, bom, o Botafogo está nessa situação aí, eu não preciso nem falar para vocês como está, né? Nós estamos vivenciando, né, toda essa tragédia por causa de todas as gestões passadas, temerárias, e a gente queria realmente se livrar de tudo isso, né? E parece que Docésio tem uma ligação ainda muito forte, né? Amigo de infância, isso incomoda muito. Espero que ele realmente entenda que isso não vai ser benéfico ao clube, que ele consiga, se ele quiser ser amigo do Montenegro, que ele vá lá comer um churrasquinho com ele, mas que não inclua ele em nada, em nenhum negócio do clube, nada, zero, afasta de vez. Fogão, e aí, depois de tudo isso aí, o que você acha do início de gestão do Césio Melo? Você acha que o saldo é positivo ou negativo? Particularmente, eu vou dizer que eu acho positivo, apesar de ter todos esses problemas aí que eu já comentei. Essa questão de você ser mais pulso firme nas negociações, profissionalizar o futebol, todas essas coisas interessantes. Parece que o Docésio realmente quer mudar um pouco, né, essa mentalidade dentro do clube. Né? Vamos ficar atentos, nós não vamos passar pano para ninguém, né? O nosso foco é único, exclusivamente para o bem do nosso clube e também compromisso com o torcedor. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mas é lógico, isso aqui é uma opinião minha e eu queria que você deixasse a sua aí nos comentários. Valeu? Antes de você fechar esse vídeo, eu vou pedir, dá uma moralzinha aqui, tá? Se inscreva no canal, já deixa seu like também, compartilha, ativa o sininho de notificações. Estamos rumando a 2.000 inscritos e uma novidadezinha, vamos fazer vídeo diariamente a partir de agora, vamos realmente soltar conteúdo pra caramba, muitas lives, e desde já quero agradecer a todos pela moral, pela força de sempre. Vejo vocês então amanhã, um forte abraço, Fogão, fui!